Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário Sinais do Apocalipse. São várias aulas e nós vamos abordar temas como a segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda de Cristo, sinais da consumação da era, sinais atuais que nós estamos vendo, que lógico estão na palavra, mas que nós já vemos na nossa atualidade. Estudaremos também escatologias extrabíblicas ou apócrifas, como por exemplo a escatologia islâmica e a escatologia rabínica. Coisas importantes para nós sabermos e nos prepararmos como noiva de Cristo para a sua vinda. E aí, estão preparados? Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever. A única coisa que precisa melhorar é a igreja se tornar mais cheia do amor de Cristo e mais cheia da glória de Deus. Mais cheia do poder do Espírito Santo. Isso precisa aumentar. Mas isso depende de nós buscarmos, porque o mundo vai estar debaixo de uma nuvem de entenebrecimento. É um espírito que Deus está permitindo que venha. Aquele que Deus está segurando com a sua graça, lembra? Ele está tirando, ele sustenta tudo, mas vai chegar uma hora que ele vai permitir a iniquidade transbordar. Nós estamos dentro deste mundo. Nós não somos deste mundo, nós somos de outro reino, mas quanto do reino nós manifestamos aqui e quanto deste mundo nós deixamos manifestar ou reger as nossas vidas. A gente precisa começar a pesar isso na balança todo dia. Deus, hoje eu fui manipulada pelas trevas ou o Senhor me moveu? O Senhor me enviou? O Senhor me usou? Como é que foi o meu saldo do dia? Ok, nessa hora eu fui mais movida pelo espírito do mundo. Preciso reconhecer, me arrepender e mudar. E nessa hora eu acho que eu passei, Deus. Eu acho que foi legal, passei nessa prova daqui. Se nós não pudermos deixar Deus passar revista sobre nós e trazer uma avaliação, se nós não prestarmos contas, nós não temos como mudar nada. Se não houver arrependimento, porque não houve reconhecimento, nós não tem como haver transformação. Se o vaso não mudar, não tem espaço para colocar mais coisa de Deus dentro. Então nós precisamos ficar atentos ao espírito desse mundo e se nós estamos debaixo dele ou não. Essa palavra levar, cadê ela? O dilúvio levou a todos, aqui no versículo 29. 39. Obrigada, 39. Qual é essa palavrinha? Airó, levantar, elevar, pegar, remover. Quero que você imagine, eu vou airó. Peguei, levantei. Isso é airó. Pensa o dilúvio vindo. O dilúvio vem e as águas fazem o quê? Levam quem? Os ímpios. Não estou falando de arca, estou falando de quem são os levados e os destruídos, segundo Lucas, os ímpios. Quem é levado são os ímpios. É a mesma palavra usada para pegar uma pedra do chão, remover a pedra de Lázaro. Acredite se quiser, os anjos eram tão fortes que eles pegaram, tiraram ela do sulco dela e colocaram do outro lado. Isso aqui. Anjo. Levaram o corpo para sepultar. Airó. Peguei, carreguei. Então, as águas vieram e pegaram os ímpios e levaram, mataram, destruíram. Eles morreram carregados, levados pelas águas. Até o anjo de Apocalipse 9, ele levanta as mãos aos céus. É a mesma palavra, airó. Ele levanta as mãos. As águas levantam e levam os que ficam. De novo. Quem foi levado pelo juízo lá em Noé? Os ímpios. Isso.
Lucas 17, 27, diz assim, 28, não, 27, destruiu. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O dilúvio levou e o dilúvio destruiu. Ok? Tudo bem? Gênesis 7, 22 a 23. Pega aí. Vamos ler. Gênesis 7, 22 e 23. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo o que havia na terra seca, morreu. Foi levado, foi destruído. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem, o animal, répteis, aves, tudo. Foi tudo extinto da terra. Só ficou, quem que ficou? Ficou quem? Noé. E os que estavam com ele na arca. Quem foi levado? Ímpio. Quem ficou? Noé. Agora, perceba que quando você aplica isso naquela teologia, você tem que torcer esse texto. Então, não use esse texto para sustentar a teologia que diz que ficam ou vão ao contrário do que está escrito aqui. Estão me entendendo? Eu preciso desenhar. Na teologia que fala os que vão ser arrebatados são os que são levados. Na Bíblia, quem é levado pelo juízo, é quem morre, é ímpio. Quem fica, porque não é levado pelo juízo, quem fica são os salvos, são os santos. É quem está na arca que fica. Tudo bem? Precisa acertar isso na sua teologia. Usa outro texto, não usa esse, porque você viola a veracidade da ordem e da história de Noé. Estamos amigos ainda. Amo vocês, vocês me amam isso. Saiu todo mundo? Tem um ainda aí? Seguimos. Versículo 28. De Lucas 17. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, a vida seguia. Eles não estavam nem aí com a iniquidade, com a podridão que estava acontecendo ali naquela terra. A terra já estava clamando, desesperada por causa da iniquidade que já começava a transbordar. Versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Aqui você pode falar que quem ficou foi destruído. No caso de Noé, não. Ló saiu da cidade. Quem ficou ali, os ímpios, foram destruídos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. O que vai acontecer quando o Filho do Homem se manifestar? O juízo virá e os ímpios serão destruídos. Se você não estiver com o Senhor, você pode ser destruído. Se você estiver com o Senhor, ainda que você morra, viverá. Seja tsunami, terremoto, perseguição, o que for. Se você estiver sem Jesus, você será levado e o destino ainda é o Hades, a morte eterna. Mas se você estiver com o Senhor, ainda que morra por qualquer um dos desastres que estão por vir antes, durante, depois, agora, hoje, você viverá. Porque você tem a sua eternidade assegurada. E nós precisamos lembrar disso e preparar. Gênesis 13. Hoje eu vou compensar o tempo que nós terminamos mais cedo semana passada.
Gênesis 13, 13. 13, 13, 13, 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Yahvé. Será que isso é uma profecia para os nossos dias aqui no Brasil? Esse 13, 13. Os homens de Sodoma não vão existir. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores. Metade não entendeu, não tem problema. Sodoma eram maus e grandes pecadores contra Yahvé. 18, 20, pula aí. 18, 20. Disse mais Yahvé: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. Há um clamor que sobe desse lugar. E não é dos habitantes, porque não tinha nem 10 para Deus salvar o lugar. O seu pecado tem se agravado muito. E aproximando-se, Abraão, que está falando com Deus, disse: o Senhor vai destruir todo mundo assim, justo também, com o ímpio? O justo o Senhor vai destruir com o ímpio? Então, né, vamos lá, vamos negociar. Se houver tipo 50, 40, 30, 20 justos na cidade, o Senhor destrói mesmo assim? O Senhor não poupa esse lugar nem por amor dos 20 que sobraram? Aí ele, acho que ele olha para Deus e ele fala assim, a cara dele não mudou nada. Eu vou descer mais um. E se tiver 10? Aí Yahvé responde assim, então, se tiver 10, aí acho que Abraão leu, né? Não tem nem 10. Tá russo o negócio lá em Sodoma e Gomorra. Não tinha nem 10. Os anjos vão a Sodoma, Ló os recebe na sua casa, oferece para eles um banquete, e os homens da cidade quiseram abusar sexualmente aos anjos. Nós estamos em dias assim parecidos, né? Que a gente quer matar bebê a rodo, se é homem, se não é mulher, não sabemos mais a definição de uma mulher, né? Não sabemos o que é genética, não sabemos o que é corpo, o que é fisionomia, o que é patologia, o que não é patologia, fisiologia, não sabemos mais, desaprendemos tudo. Em 2 anos de pandemia, nós de repente não emburrecemos, não sabemos mais o que é uma mulher, o que é um homem. Se a mulher quiser ser uma árvore amanhã, qual é o pronome que eu uso para você, árvore? Coisa. Mas nós estamos... A gente fala, dá para fazer piada disso, e eu assisto de vez em quando os hipócritas ainda fazendo piada dessas coisas, dá para rir ainda. O problema é que é uma triste realidade. Nós estamos chegando em dias, pelo menos às portas do que era Sodoma e Gomorra. Graças a Deus não está tão ruim assim, mas posso imaginar que há lugares que são ainda piores. Na ciência, né, tem o cromossomo para o macho e o cromossomo para o Mas e se na ciência não quiser? Né? A ciência, que cromossomo, que XX, XY, você está com vontade de ser árvore, seja árvore. Você quer ser homem, 1/3 homem, 2/3 mulher, fica à vontade. O que é isso? Né? A gente perdeu, até o raciocínio já não funciona. O tico e teco estão avariados, estão sofrendo. Os anjos salvam Ló e ferem os homens com cegueira. Pela manhã, os anjos mandam Ló reunir a sua família para eles fugirem imediatamente, porque o juízo já estava por vir. Os futuros genros das filhas de Noé não acreditaram que ia vir o juízo. Saiu só o pai, a mãe e as meninas. E mesmo assim, só chegaram 3 no destino final. E mesmo assim, depois disso, as meninas ainda pecaram, de acordo com a semente que elas tinham da iniquidade dessa cidade. Ainda engravidaram o pai e tiveram como filhos os piores inimigos de Israel daí para frente. Para você ver como nossos atos, nossas ações têm consequências que podem ser graves. Mas foi um instante. Eu falo para as minhas discípulas, meninas, vocês têm pernas para correr. Não é para fazer outra coisa, é para correr. Quando precisa, quando está na situação difícil, é para sair andando, dá licença, fui. Está quente demais aqui. Meninas solteiras,
O sexo fora do casamento é um problema que vai gerar consequências na sua vida mais para frente, mesmo quando você for feliz e casada. A sua descendência vai colher uma raiz de iniquidade, uma raiz de maldição que começou lá atrás. Se não for tratado, isso vai te seguir. Se não pegar, você pega a próxima geração. Não, não estou te amaldiçoando, estou só te dizendo que isso existe e que precisa ser tratado. E cuidado. Versículo 40. Então dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Então ele falou, dias de Noé, o dilúvio vem e carrega os ímpios e os mata. O juízo vem e mata. Quem fica, está na arca, está vivo, está bem, ficou. Ficou bem, ficou protegido por Deus. Nesse dia, nos dias de Noé e nos dias de Ló, em que virá o juízo sobre a terra, você vai ver duas pessoas aqui, ó, uma sentada em cada mesa. Um fica e o outro vai. Quem vai? Vai ser destruído no juízo. Quem for tomado, foi tomado pelas águas do juízo. Outro vai ficar bem. Duas estarão trabalhando, uma vai ser tomada pelas águas do dilúvio, águas entre aspas. A outra vai ser deixada, vai ficar tudo bem. Duas mulheres estarão moendo, Lucas 17:35. Uma é tomada pelo juízo, morta pelo juízo, a outra fica, tudo bem. Dois estarão no campo, um é tomado e o outro fica, tudo bem. Ou seja, numa família em que nós não sabemos qual é o coração de um, qual é o coração do outro. Tem famílias que têm membros que vão ao culto, batem ponto, voltam para casa, fiz minha obrigação, mas de verdade não conhecem a Jesus, não se renderam. Domingo nós vamos ter uma palavra sobre essa submissão na salvação, depois do culto que nós vamos traduzir. Se você não se rende ao Senhor na sua adoração, na sua ministração, se você não se rende na sua leitura, você pode fazer todas essas coisas e serão meramente um ato religioso, como qualquer outra religião vai, faz e bate ponto. Fiz. O problema é que sempre tem alguém para receber essa adoração iníqua. E novamente, nós achamos que vamos adorar, mas vamos só fazer uma obrigação para alegrar minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho. Ai, preciso ir, eu vou. Até gosto um pouquinho de ir, porque eu tenho amigos ali, é bem legal, né? Mas não se rendeu. O Espírito não nasceu de novo. O Espírito Santo não habita ali. Não tem salvação. Nesses últimos dias nós vamos ver o joio ser separado do trigo. E se você for joio, há tempo ainda. Se você ainda está no Egito, pensa que está ali perto da terra prometida, mas ainda está no Egito, ainda há tempo para você se arrepender. Para você reconhecer onde está. Não é vergonha estar no Egito e ir para a igreja. Vergonha é achar que está na terra prometida e continuar indo para o inferno no Egito. Vergonha é não reconhecer onde está. Alguns de nós chegamos à beira do Mar Vermelho, mas não avançamos para o batismo que é a morte, para o velho, para que venha a nascer o novo. Não é vergonha você estar nesse limiar. Vergonha é você achar que está lá, não reconhecer que está aqui e não avançar. Precisamos avançar. Alguns já atravessamos o mar, chegamos ao pé do Sinai, recebemos a palavra, estamos ali tentando conhecer e buscar e crer, mas ainda não recebemos a revelação, os dons do Espírito, o batismo no Espírito Santo. Não é vergonha você estar aqui. Reconheça onde você está e continue buscando e clamando e avançando, porque Deus não quer você parado no pé do monte.
Ele quer que você chegue até o Jordão. E há alguns que estão ali, às margens do Jordão, e acham que já estão governando lá na Terra Prometida, mas ainda não atravessaram o rio. Não é vergonha você estar nesse lugar de não atravessar o rio. Vergonha é você achar que está lá e não reconhecer que está aqui, porque aí você não pode avançar. Veja onde você está. Encontre o seu lugar. Você está no Egito ainda? Tudo bem. Existe um caminho para frente. Você pode sair do Egito. Você está às margens do Mar Vermelho? Tudo bem. Tem um caminho ainda pela frente. Não desista, siga. Chegou aos pés do Sinai? Não desista, siga, tem mais. Chegou às margens do Jordão? Não desista, siga. Não chegou ainda. Um dia nós reinaremos. Já deveríamos estar reinando, a igreja gloriosa que governa sobre a terra com o seu rei. Hoje nós deveríamos estar em todas as esferas da sociedade fazendo leis. Estamos um pouco atrasados com o cronograma. Mas ainda há tempo. Enquanto nós temos o sopro de vida em nós, ainda há tempo para reconhecer onde estamos, nos rendermos ao Espírito Santo, nos submetermos a Ele, deixar que Ele nos mova. Você é roupa do Espírito Santo e roupa não anda sozinha. Roupa precisa ser vestida por alguém. Deixa o Espírito Santo te vestir, renda-se totalmente a Ele, deixa Ele te levar aonde Ele quer te levar. Não fique como você está. Sempre tem mais. Até o dia que Ele te recolher, você está numa jornada. Jamais retroceda. E quando parar, recarregue suas energias, recobre suas forças, mas não acampa, porque tem mais. Siga adiante. Amém? Nós somos mais do que vencedores. E vencedores são pioneiros que estão sempre desbravando territórios. Nós não paramos. Jamais o inimigo não vai nos impedir de entrar na terra que é a nossa herança. Aleluia. Chegamos no fim. Pensei que não fôssemos chegar. Há um alerta ainda que Jesus vai nos dar. Nós precisamos aguardar, vigiar, servir e perseverar. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Estai de sobreaviso, vigiai e orai. A gente não sabe exatamente aquele dia, apesar de que nós temos sinais suficientes e revelação do alto para cogitarmos algumas coisas e nos prepararmos melhor. Versículo 34. Cuidado para que as coisas da vida não te atrapalhem e aquele dia venha sobre vós repentinamente como um laço. O que é um laço? É uma armadilha, é uma ofensa. Cuidado para não se ofender com o que Deus vai fazer. Nós não esperamos que haja tribulação, que haja tentações, provações, que haja esses abalos. Nós não esperamos. Mas nós precisamos saber que eles vêm. Porque quando vierem, não apostataremos da fé, achando que eu não quero crer num Deus que é mau ao ponto de trazer juízo sobre a terra, quando desde o início há juízo, porque o juízo é a outra face da moeda do perfeito amor. Ele é perfeito amor e perfeita justiça. Sem amor não há justiça e sem justiça não há amor. O juízo vem, quer você goste ou concorde com ele ou não. Então, já que ele vem e ele está na palavra desde o início, por que não buscar compreender o que é juízo, o que é justiça, por que ele é necessário? Da mesma maneira como se alguém estuprar e matar alguém da sua família, você espera que justiça seja feita e esse cidadão, pessoa, vá para a cadeia e cumpra a sua pena, pague o preço. Existe um preço a pagar pelo pecado, pela transgressão, pela iniquidade. E esse juízo vem. O salário do pecado é a morte, e essa morte, ela vem. Mas graças a Deus pelo advogado glorioso, maravilhoso que nós temos, Jesus, que deu a vida no nosso lugar e levou sobre si a sentença de morte.
Mateus 24, 43. Vamos à parábola que nos ensina o que é vigiar e entender essa hora em que vem o ladrão. Considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também apercebidos, porque a hora em que não pensais, o Filho do Homem virá. Então, aqui novamente a gente vê a analogia de que ele vem como ladrão, mas nós já lemos lá em Tessalonicenses que nós não somos das trevas. Então, nós não vamos ser pegos de surpresa como os ímpios que não estão sabendo que vai acontecer alguma coisa. Nós não somos assim. O pai de família, se soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então, imagina a cena, a família está lá dormindo e o pai está dormindo em berço esplêndido. Mas já avisamos que o ladrão vinha, ele já sabia, porque chegou lá uma revelação para ele, né? E ele sabe que vem. O que ele vai fazer? Ou ele vai tirar a família de casa, ou ele vai se armar até os dentes, ou ele vai chamar a polícia para estar lá na espreita já para pegar o ladrão quando o ladrão chegar. Alguma coisa ele vai fazer, não pode não fazer nada. 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora que vocês não estão imaginando a coisa, o Filho do Homem virá. Calma, não para aí, continua lendo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Sabe qual é o nosso problema quando a gente interpreta as coisas? É que a gente lê um pedaço, pega esse pedaço, usa na nossa teologia e esquece de ler o restante do texto que fala que, peraí, você não leu, lê até o fim? Que não acabei de explicar ainda, só coloquei o cenário. Quem é o servo fiel e prudente que Deus deixou para cuidar dos outros? Quem são os ministros? Quem são os servos de Deus que ele colocou encarregado de outros servos de Deus? Se ele arrendar a fazenda dele, quem ele deixou como capataz? Quem ele deixou como os líderes que vão ajudar os outros a saber quando comer, quando beber, quando lavrar a terra, quando colher, que vai manter, né, o povo lá em justiça, em amor? Cadê o servo fiel e prudente? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os bens. Então, nós todos vamos prestar contas quando Jesus vier o que fizemos com o que ele nos deu. Chamados dons, ofícios, oportunidades. Ele nos deu tudo. O que nós fizemos com tudo que ele nos deu? Seremos servos fiéis e prudentes? Ele vai nos encontrar realizando, fazendo o nosso chamado quando ele vier? Exercitando aquilo que ele nos deu? Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, cara, 2000 anos, está demorando muito, não vem mais não. Acho que eu vou cuidar de mim. Vou prosperar, vou trabalhar mais, vou viajar bastante. Como ele vai demorar muito, dá para eu pecar um pouquinho também, porque aí depois dá tempo de consertar, né? Porque eu não sei que eu vou morrer amanhã, atropelado por um ônibus, então, como eu sou ignorante, já partiu para a ofensa. Se esse servo disser não, ele vai demorar, ele começar a espancar, e seus companheiros comer e beber com os ébrios, né? Para que santidade, gente? Vai demorar tanto. Para que abstinência? Bora lá transar com todos, porque eu não quero casar sem saber como é o negócio, porque vai que não é legal. Né? Vai que eu escolho o cara errado e o sexo vai ser ruim ainda. Ai, se vocês soubessem quantas vezes eu já não ouvi isso. Que desculpa para não casar em santidade. Sabe o que é isso? Não saber ouvir o Espírito Santo, porque ele sabe quem é a pessoa certa para você. E ele pagou o preço. Você está disposto a pagar o preço? Pela santidade, pelas vestes de louvor. Né? É um sacrifício hoje, porque hoje a garotada tá... É difícil pensar nessas coisas, né? Mas são 3 ou 4 por noite. Não pensa só que é no baile funk, não. É na rave dos bilionários também. É a mesma coisa, não muda. Acho que é até pior se bobear.
Virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Quer dizer, bateu ponto na igreja, mas produziu fruto, obra da carne, não fruto do Espírito. E eu posso não saber, porque eu não estou te seguindo todos os dias da sua vida. Mas tem um que está atrás do muro, espreitando. O seu esposo, o seu noivo Jesus, que pagou um preço por ti, fez uma aliança contigo, entrou em juramento contigo. O caminho é estreito, amados. O caminho é muito estreito. Não é um caminho largo, uma estrada. Largo é o caminho da perdição. Esse é largo. Pode tudo. Mas o caminho com Jesus é estreito. Ele não teria morrido na cruz se não fosse. Vamos ler algumas parábolas, alguns textos paralelos. Nós já estamos chegando ao fim. Respira, todo mundo. Não é o alerta, não vem de mim, vem dele, tá? Lucas 12. Repara que Deus vai falar em termos de dia e hora. Ele vai falar mais em termos de hora do que em termos de dia nessas parábolas, ok? Vamos ver a ênfase que ele dá. Lucas 12, versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Acho que aquela lá é mais adequada, né? Depende da analogia. Estejam acesas as vossas candeias, ou seja, estejam prontos e vigilantes, e sede vós semelhantes aos homens, servos de Deus, que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, knock, 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 logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que o Senhor se cingirá e os fará assentar à mesa, aos servos, e chegando-se, os servirá. Já pensou a cena? Jesus serviu os discípulos e eles ficaram até desconjuntados de serem servidos por Jesus. Imagina você encontrar com Jesus ressurreto, não só ressurreto, mas do jeito que ele vai estar, na aparência que ele vai estar, de glorificado, e já pronto para a sua vinda, que é uma coisa diferente ainda de como era na ressurreição. Tanto que João até desmaiou, né? João caminhou com Jesus depois da ressurreição. Imagina Jesus vindo te buscar, te transformar, você chegar nas bodas e aí ele ainda te servir lá. Acho que descadeira todo mundo. Desfaz, a gente vai ser desfeito, né? Vai chegar, não precisa de maquiagem, deixa com a maquiagem celestial, porque não vai durar. Não vai durar nada. Se vier na segunda vigília, antes da meia-noite, e se vier na terceira vigília, depois da meia-noite, e os achar assim, prontos e vigilantes, bem-aventurados são os tais servos. Então você vai dormir, ai, Senhor, saldo do dia, vamos lá, vamos cuidar do que precisa ser cuidado antes de eu dormir. Acorda pela manhã, oi, bom dia, o que a gente vai fazer hoje? E onde tem os laços, que o Senhor já me dá um alerta aqui, o que a gente vai tratar hoje aqui, mas o que a gente vai fazer? É o dia inteiro rendendo-se a Ele, submetendo-se a Ele, caminhando com Ele, lembra? Vem, levanta, menina, vamos caminhar comigo. Jesus nos chama. Sabei, porém, isso, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa.
Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Ou seja, todo o dia, toda a hora, nós precisamos estar prontos. Nós com o Senhor. Marcos 13. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Que tempo é esse? O tempo kairos, o tempo oportuno, o tempo determinado por Deus para a sua vinda. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade a seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Então, tem um porteiro aqui, os servos, cada um tem a sua função, tem os caras que vão para a cozinha, os caras que vão para a lavoura, os caras que vão para a colheita, de manhã, de tarde, de noite. Temos os intercessores, os pastores, os evangelistas, os mestres, os apóstolos, os diáconos, os presbíteros, os bispos, temos de tudo. Cada um dentro da sua função no corpo de Cristo. Temos cotovelos, braços, antebraços, pernas, quadris, coxas, cabelos. Né? Temos de tudo no corpo de Cristo. Cada um precisa realizar a sua função. O olho não pode estar no lugar do cabelo, gente. Vai ficar esquisito demais esse negócio. Então não é querubim. Não é para ter olho dentro do olho, não, dentro das asas. Bem-aventurado o homem que, quando for, e Jesus foi, ele deixou o corpo bem ajustado, ele deixou cada um fazendo o que deveria ser feito, cada um na sua função. Nós, quando somos chamados, nós perguntamos, Senhor, qual é a minha parte, qual é meu trabalho, qual é o meu lugar nesse corpo? Me fala, que eu quero corresponder com o que o Senhor quer. Eu quero ser pastor. Oh, criança. Não seja o que Deus não te chamou para ser. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se ele vem à tarde, ou se à tarde é à noite aqui, que é já na aviação do dia. Se ele vem à meia-noite, se ele vem ao cantar do galo de madrugada, ou se ele vem pela manhã. Nós não sabemos exatamente que horas ele vem. Vai que você está dormindo. Já foi dormir com tudo pronto, né? Já conversou com Jesus antes de dormir. Não sei se nessa noite ele vai deixar a gente dormir. Tem uma sensação de que a gente vai ficar um pouco assim. Dores de parto. Para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache, a quem os servos? Dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos. Vigiai, 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 o tempo todo. Nossa, que exaustivo. Não, gente, você não está fazendo isso sozinho, isso já é natural para quem aprendeu a vigiar. Se você está online com o Espírito Santo 24 horas por dia, já é natural você caminhar com ele aonde ele quiser, onde ele for. Você já está online, ouvindo tudo, o tempo todo. É uma delícia. É muito menos estressante do que fazer tudo que a gente tem que fazer, ainda fazer sozinho. Você chegou até o fim! Parabéns, você é um vencedor. Agora não se esqueça de se inscrever e nos seguir, para que você não perca as próximas aulas. E se porventura você chegou no meio e quer conhecer o nosso conteúdo anterior, não esqueça de procurar na nossa playlist. Ah, não posso deixar de falar. Se você quiser nos abençoar, tem aqui algumas opções para que você possa fazer isso. Até a próxima, então. Até lá. Shalom, shalom.